Em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, existia uma casa antiga no alto de uma colina, isolada e envolta por um silêncio estranho, mesmo durante o dia. Era conhecida como a Casa dos Silvas, nome herdado de uma família que, décadas atrás, desapareceu sem deixar rastros. O lugar havia sido interditado, mas isso nunca impediu os mais curiosos de tentarem entrar. Alguns voltavam aterrorizados. Outros nunca mais eram vistos. Beatriz, uma estudante de história com fascínio por construções antigas, ouviu falar da casa ao visitar a cidade para um projeto da faculdade. Os moradores evitavam tocar no assunto, desviavam o olhar ou murmuravam rezas quando ela mencionava o nome do lugar. Isso só aumentou sua curiosidade. Ignorando os avisos, ela decidiu ir até lá sozinha, levando apenas sua câmera e um gravador. A entrada da casa já estava tomada pelo mato. O portão, enferrujado e semiaberto, rangeu com um som grave e prolongado quando ela o empurrou. A sensação de atravessar aquele limite foi imediata. O ar pareceu mais denso, como se algo invisível a observasse. Mas Beatriz seguiu em frente. Por dentro, a casa parecia parada no tempo. Móveis cobertos por lençóis empoeirados, quadros pendurados tortos nas paredes, e um cheiro de mofo tão forte que ardia o nariz. No centro da sala, um relógio de parede estava parado às 3h33 da manhã. Ela ligou o gravador e começou a descrever o ambiente. Subiu as escadas e sentiu algo gelado passar correndo por ela. Olhou em volta, o coração disparado. Nada. A luz do sol já não parecia entrar pelas janelas. Um clima cinza e sombrio se formou do lado de dentro, como se a casa estivesse presa em outro tempo. Ela entrou em um dos quartos e viu, no espelho coberto de poeira, a silhueta de uma mulher parada atrás de si. Ao virar-se, não havia ninguém. Assustada, mas determinada, Beatriz continuou explorando. Encontrou um diário antigo em uma comoda. Pertencia a uma mulher chamada Dona Marlene Silva, e as últimas páginas estavam rasgadas e manchadas de sangue. Uma frase repetia-se nas páginas finais. Ele acorda às 3h33. Não o deixe sair do quarto. Ela fechou o diário quando ouviu um sussurro bem perto do seu ouvido. Congelou. A gravação, quando revisada depois, captou claramente uma voz que disse: "Por que você voltou?" Beatriz tentou sair da casa, mas as portas estavam trancadas. A cada cômodo que atravessava, as sombras pareciam se mover. Risadas infantis ecoavam pelos corredores, mas a casa estava completamente vazia. Uma boneca apareceu no chão da sala, virada de costas. Quando ela se aproximou, viu que seus olhos haviam sido arrancados. A escada que levava ao porão se abriu sozinha com um estalo seco. Contra qualquer bom senso, Beatriz desceu. As paredes estavam cobertas de marcas de unha, como se alguém tivesse tentado escalar desesperadamente. No fundo do porão, uma cadeira de rodas virada de lado e uma manta ensanguentada. Uma figura surgiu lentamente no escuro. Era a mulher do espelho, mas com o rosto deformado, os olhos vazios e a boca costurada. Beatriz tentou correr, mas suas pernas não obedeciam. A entidade aproximou-se e, com um gesto lento, tocou seu peito. Naquele instante, ela perdeu a consciência. Foi encontrada 2 dias depois por um grupo de bombeiros, em estado de choque, sentada no meio da sala da casa. Ela não falava. Seus olhos estavam fixos no relógio, que marcava exatamente 3h33. Desde então, vive em uma clínica psiquiátrica, repetindo uma única frase, sempre com a mesma entonação apática. Ele acorda às 3h33, não o deixe sair do quarto. Tudo começou em uma madrugada chuvosa,
quando o jovem casal Júlio e Clara mudou-se para uma antiga casa alugada em um bairro afastado da cidade. O imóvel era espaçoso, de arquitetura antiga, com um pé direito alto e janelas de madeira que rangiam ao menor vento. Apesar de precisar de algumas reformas, o preço era irresistível, e o dono havia sido direto: se mantiverem a janela do sótão sempre fechada, não terão problemas. Achando a recomendação estranha, mas atribuindo-a a alguma superstição boba, o casal não se incomodou. Durante a mudança, Clara subiu ao sótão e viu que a tal janela dava para o quintal nos fundos, onde crescia uma árvore retorcida e sem folhas. Era uma janela simples, com tranca por dentro e uma velha cortina esgarçada. Nada demais. Trancou-a, como foi recomendado, e desceu. Na primeira noite, o barulho da chuva sobre o telhado misturava-se com estalos vindos da casa inteira. Clara acordou de madrugada, com a sensação de que alguém andava no andar de cima. Atribuiu o som à madeira dilatando com a umidade. Júlio dormia pesado. Ela tentou voltar a dormir, mas ouviu 3 batidas lentas vindas do teto, como se alguém batesse na janela do sótão, por dentro. Na manhã seguinte, subiu para conferir. A janela estava trancada, mas algo estava errado. Havia pegadas molhadas de pés descalços no chão de madeira do sótão. Nenhum dos dois andava descalço ali. As noites seguintes foram cada vez mais perturbadoras. Ruídos de passos, batidas e uma presença estranha que parecia observá-los da escada. Júlio tentou instalar uma câmera no sótão, mas a gravação travava exatamente às 3h17 da manhã, todos os dias. Ao verificar os arquivos, apenas estática, exceto em um deles. Por alguns segundos, Júlio viu uma mulher parada em frente à câmera, de cabelos encharcados cobrindo o rosto, com a cabeça encostada na janela fechada. Eles tentaram se mudar, mas começaram a encontrar cartas antigas escondidas nas paredes, todas assinadas por uma mulher chamada Efigênia. As cartas eram todas destinadas a um homem chamado Lúcio, e falavam de saudade, solidão e vingança. A última dizia: "Você me prometeu uma vida, e me deixou trancada aqui. Agora sou eu quem tranca os outros. Nenhum amor escapa desta janela." Clara então descobriu, numa pesquisa em jornais locais, que Efigênia era uma moradora da casa nos anos 1950. Segundo relatos, ela havia sido deixada trancada no sótão pelo marido, que fugira com outra mulher. Efigênia morreu de fome e frio durante uma tempestade exatamente como aquela noite, às 3h17 da manhã, no mesmo quarto, na frente da mesma janela. Eles decidiram fugir de vez naquela madrugada, mas, ao subirem para buscar a câmera, encontraram a janela escancarada. A cortina voava com o vento. No chão, pegadas encharcadas iam da janela até a porta do sótão. A casa trancou-se sozinha. As luzes se apagaram. Júlio e Clara correram, tentando arrombar a porta da frente, mas ela parecia feita de pedra. Clara olhou para trás e viu a figura de Efigênia descendo as escadas, olhos vazios, e os cabelos pingando como se tivesse saído de um rio. Clara desmaiou. Júlio foi encontrado pela manhã, completamente catatônico, ajoelhado no quintal, olhando para o sótão. Repetia apenas uma frase: ela só queria a janela aberta, mas agora ela quer a casa toda. A casa está vazia desde então, mas dizem que, em noites de chuva, a janela do sótão sempre se abre, sozinha, às 3h17 da manhã. O Rancho das Pedras Frias ficava a 70 quilômetros da cidade mais próxima, no interior do Paraná, rodeado por uma mata densa e cortado por um riacho gélido. O lugar era belo, silencioso, isolado e, segundo a tradição local, amaldiçoado. Durante o século XIX,
Aquele mesmo pedaço de terra pertenceu a um coronel brutal, conhecido como Francisco do Vale. Histórias contavam que ele mantinha escravos em porões subterrâneos, e que, mesmo após a abolição, sumiços continuaram a ocorrer. Algumas famílias desapareciam do nada. Crianças deixadas em campos abertos nunca mais eram encontradas. Após sua morte misteriosa, o rancho ficou abandonado por quase 100 anos. Em 2003, a propriedade foi comprada por um casal de São Paulo, Guilherme e Helena, que buscavam um refúgio da vida urbana. Ela estava grávida, e os dois queriam criar o filho em um lugar calmo. Restauraram a casa com a ajuda de pedreiros locais, instalaram energia solar e se prepararam para recomeçar. Mas desde os primeiros dias, algo parecia desalinhado. Helena sentia arrepios constantes, especialmente ao atravessar o corredor principal à noite. Disse a Guilherme, certa vez, que sentia como se alguém a observasse do pé da escada. Quando olhava, não havia nada. Apenas um vazio frio. Uma ausência que pesava. Certa noite, enquanto limpava o quarto que seria do bebê, ouviu um barulho vindo do porão que eles jamais haviam aberto. A tampa de madeira, coberta de ferrugem e mofo, estava trancada por dentro. Mas agora, rangava. Guilherme insistia que era apenas o vento ou o peso da umidade. Até que os dois acordaram certa madrugada com vozes vindo do andar de baixo. Não havia ninguém ali. Apenas a sala. Mas os móveis estavam fora do lugar. E sobre a mesa, alguém havia colocado 3 pedras pretas, frias como gelo, dispostas em forma de triângulo. Helena queria ir embora, mas Guilherme resistia. Disse que tudo aquilo era coincidência, que estavam estressados, nervosos com a chegada do bebê. Até o dia em que o cachorro da família desapareceu. Encontraram apenas seu osso da mandíbula no pátio de trás, enterrado parcialmente, como se alguém o quisesse escondido, mas não completamente. Naquela noite, ouviram o primeiro sussurro dentro do quarto. Era de madrugada. Helena acordou e viu algo na poltrona do canto. Uma silhueta pequena, de olhos opacos. Não disse nada. Não se moveu. Apenas ficou ali. Quando Guilherme acendeu a luz, a poltrona estava vazia. Mas havia umidade no tecido, como se alguém tivesse se sentado ali por horas. As semanas seguintes foram um desfile de eventos inexplicáveis. Sons de correntes no teto. Luzes que piscavam mesmo desligadas. Um espelho do corredor que mostrava uma figura extra entre os reflexos. Um vulto baixinho, calvo, com a pele costurada como couro velho, parado atrás deles. Helena entrou em trabalho de parto prematuro. O bebê nasceu com complicações. Foi internado em uma clínica na cidade. Helena insistia em não voltar mais ao rancho, mas Guilherme precisou buscar documentos, roupas e itens do bebê. Foi sozinho. Passou 3 dias desaparecido. Quando o encontraram, ele estava no porão, de joelhos. Em volta, dezenas de marcas de mãos infantis feitas em fuligem cobriam as paredes. Guilherme balbuciava, com os olhos vazios. Eles querem o nome dele. Eles querem o nome. Eles querem. Depois disso, nunca mais falou. Helena, desesperada, vendeu a casa por um valor simbólico. Quem comprou foi uma incorporadora, que decidiu derrubar tudo e construir ali um spa de luxo. Durante a demolição, operários encontraram um cômodo subterrâneo escondido, uma espécie de capela. No altar, havia dezenas de pequenas pedras negras, todas frias ao toque, mesmo sob sol de verão. E entre elas, um diário embolorado. Sua última página dizia: as crianças nunca se foram, apenas aguardam, no silêncio, sob a terra. Hoje,
O spa já funciona. Pessoas ricas se hospedam ali, desfrutam de massagens e caminhadas pela mata. Alguns, porém, comentam sobre crianças que batem na janela às 3 da manhã. Outros falam sobre 3 pedras deixadas sobre a cama, sempre no último dia da estadia. A gerência, claro, nega tudo. Mas os antigos moradores da vila mais próxima têm um ditado simples: onde há silêncio demais, o choro logo começa. No interior de Minas Gerais, entre vales enevoados e trilhas esquecidas, há um povoado quase apagado do mapa chamado São Severino. As poucas casas de taipa e tijolo aparente resistem ao tempo, espalhadas ao redor de uma igrejinha barroca, cujos sinos não tocam há décadas. Foi para lá que Rafael se mudou, buscando sossego após um esgotamento mental. Alugou uma casinha simples nos arredores do povoado e, nos primeiros dias, sentia uma paz que jamais experimentara. Mas logo percebeu que São Severino era silencioso demais. As pessoas o olhavam com desconfiança. Ninguém saía depois do pôr do sol. As janelas eram fechadas com tábuas e pregos ao anoitecer, e as ruas ficavam completamente desertas. Intrigado, Rafael tentou fazer amizade com um senhor chamado Silvério, o único que parecia disposto a conversar. Foi ele quem contou: aqui a gente não mexe com os mortos. Tem coisa que não se deve cutucar, principalmente naquele cemitério velho. Que cemitério? Rafael perguntou. O dos ossos, escondido no morro do lado da igreja. Não vá lá. Ninguém enterra ninguém lá desde 1953. Quem entra, não volta o mesmo. Rafael, claro, ficou ainda mais curioso. Na manhã seguinte, seguiu o morro até encontrar o tal cemitério. Não era mais do que uma clareira cercada por muros rachados, com cruzes tortas e cobertas por musgos. O portão enferrujado estava trancado com correntes, mas ele encontrou uma abertura lateral por entre os arbustos. Ao entrar, percebeu que havia muito mais covas do que cruzes. Algumas tinham sido escavadas, revelando crânios quebrados e ossadas misturadas. No centro da clareira, havia uma lápide sem nome, cercada por velas apagadas e um círculo de sal. Algo ali o fazia tremer, mas ele não sabia se era medo ou fascínio. Naquela noite, Rafael sonhou com pessoas de rosto coberto por panos, chorando ao redor de uma cova aberta. No centro, uma mulher vestida de branco, olhos negros como breu, murmurava em uma língua que ele não reconhecia. Quando ela virou-se para ele, gritou: "Você entrou sem ser chamado. Agora não pode sair." Acordou suando frio. Sua casa estava gelada e todas as janelas estavam abertas, apesar de ele ter fechado cada uma antes de dormir. No espelho do banheiro, havia marcas de mãos pequenas, como se uma criança tivesse tentado limpar o vidro por dentro. As noites seguintes foram um tormento. Vozes chamavam seu nome do lado de fora. Passos pesados percorriam o telhado. Certa noite, ao olhar pela fresta da janela, viu alguém parado no limite do quintal. Uma mulher de vestido branco, com a cabeça completamente virada para trás. Silvério bateu em sua porta ao amanhecer. "Você foi lá, né? No cemitério. Eu avisei. Eu entrei só por curiosidade. Aquilo não é só terra. É prisão." A alma daquela mulher, Elda, foi enterrada viva ali durante um ritual de castigo, por acusação de bruxaria. Ela amaldiçoou todos que tocassem sua terra. Você mexeu com ela. Agora, vai ter que apaziguar. O velho o levou de volta ao cemitério com velas, ervas e uma antiga oração. Chegando lá, o tempo parecia parado. As folhas não se moviam. O ar era denso.
Rafael sentia como se estivesse sendo observado de todos os lados. No centro da clareira, a lápide sem nome havia se partido. Um buraco surgia debaixo dela, fundo e escuro como um poço sem fim. Silvério começou a rezar, mas foi interrompido por gritos agudos que pareciam vir do solo. Mãos brancas, finas e ossudas começaram a surgir da terra, puxando as bordas do buraco. Rafael correu. Silvério ficou para trás, gritando para que ele não olhasse para trás de jeito nenhum. Ele só parou quando chegou à igreja. Ao olhar para trás, o morro estava calmo. O cemitério não podia mais ser visto. Silvério nunca mais foi encontrado. A casa de Rafael foi abandonada dias depois. Alguns moradores dizem que ele enlouqueceu. Outros dizem que ele ainda pode ser visto vagando de noite pelos arredores do cemitério, com os olhos vazios, murmurando a mesma coisa. Ela ainda está abrindo a cova, e ainda não terminou. Nos arredores de Ouro Preto, entre colinas cobertas de neblina e trilhas que ninguém mais usava, ficava o Colégio Nossa Senhora dos Aflitos. Fundado em 1904 por monges missionários, o internato abrigava jovens de famílias ricas que queriam afastar seus filhos dos perigos morais das cidades. O prédio era imenso, de pedra e madeira escura, com vitrais que filtravam a luz do sol em tons avermelhados e um sino antigo que soava 3 vezes por dia. Mas por trás da fachada de educação e religiosidade, o colégio escondia um segredo que os moradores da vila próxima evitavam mencionar até hoje. Em 1972, o colégio fechou abruptamente após um incêndio. 7 alunos morreram. A causa nunca foi oficialmente explicada. Diziam que o fogo começou na biblioteca. Outros diziam que vinha do dormitório do 3º andar, o mais antigo, que já havia sido interditado anos antes. Os padres foram transferidos, as famílias receberam compensações discretas e o lugar foi trancado, enterrado na memória da cidade como uma ferida mal cicatrizada. Em 2017, o prédio foi comprado por uma empresa francesa de turismo histórico, que desejava transformá-lo em um hotel temático. O grupo restaurou a fachada, trocou parte da estrutura, instalou sensores de incêndio modernos, mas manteve o máximo possível da arquitetura original, incluindo os vitrais, os móveis e até os antigos armários de madeira dos alunos. A reinauguração foi marcada para outubro daquele ano, em um evento exclusivo para convidados. Entre os presentes estavam jornalistas, influenciadores e uma escritora de crônicas paranormais chamada Isabel Moura. Ela queria escrever um livro sobre lugares com presenças mal resolvidas no Brasil. Quando soube da reabertura do colégio, pediu para passar uma semana inteira sozinha no local. Chegou em uma segunda-feira nublada, com 2 malas, um gravador e sua câmera. Logo notou o ar denso dos corredores, o eco exagerado e o cheiro de cera velha misturado com umidade. Foi recepcionada por um zelador temporário chamado Antônio, que disse viver ali desde os anos 80 e que aceitara cuidar do local até a inauguração. No primeiro dia, Isabel explorou os andares. Visitou o antigo refeitório, onde as mesas estavam todas postas com pratos de porcelana fina. No dormitório, cada cama tinha um nome bordado no lençol, como se os alunos ainda estivessem matriculados. Um detalhe a perturbou. Havia sempre 7 camas com os nomes gastos, quase ilegíveis. Na segunda noite, ela começou a ouvir sons vindos da biblioteca. Quando foi investigar, não havia ninguém, mas um dos livros estava no chão, aberto numa página com um poema em latim. Não reconheceu o título, mas ao traduzi-lo mais tarde, entendeu a mensagem. As vozes presas entre os muros pedem ouvidos vivos. Silencie, e elas cantarão de novo. Na quarta-feira, Isabel notou que seu gravador ligava sozinho durante a madrugada. Reproduziu o áudio e ouviu risos abafados, vindos do que parecia ser o vestiário do porão.
Quando foi até lá com a câmera, encontrou marcas de pés descalços na poeira. 7 pares, todos pequenos, todos indo em direção a uma parede de concreto. Tentou conversar com Antônio, mas ele não estava mais lá. Deixará um bilhete na porta da pequena casa de serviço. Não dá para cuidar de quem não foi embora. Nos dias seguintes, Isabel começou a ter sonhos com crianças sem rosto, correndo pelos corredores, batendo nos armários, chorando em silêncio. Acordava sempre às 3h17, ouvindo passos leves no corredor do 3º andar, o andar interditado após o incêndio. Na última noite, decidiu enfrentar o que quer que fosse. Subiu até o último andar com sua câmera ligada. As portas estavam todas fechadas, menos uma, a do antigo dormitório. Entrou e sentiu o cheiro forte de fumaça, embora não houvesse sinal de fogo. O quarto parecia congelado no tempo, livros queimados, camas carbonizadas, e no meio, 7 silhuetas de crianças paradas, de costas para ela. Quando Isabel chamou por elas, os corpos viraram lentamente. Não tinham olhos. Tinham buracos fundos, por onde saía uma espécie de cinza viva. E quando uma delas falou, sua voz ecoou dentro da cabeça de Isabel, não no ar. Você escreveu sobre outros, mas nunca escutou os nossos gritos. As luzes piscaram. A porta se trancou atrás dela. A câmera caiu e filmou o chão por alguns segundos antes de tudo apagar. O vídeo foi encontrado dias depois, por uma equipe que foi checar o sumiço da escritora. O gravador, a câmera e seu diário estavam no mesmo lugar, mas Isabel havia desaparecido completamente. Nenhum vestígio, nem sangue, nem pegadas. Na última página do diário, escrita com pressa, havia apenas uma frase: eles não querem ser lembrados, só querem que você ouça. Hoje, o internato segue fechado. A empresa francesa alegou problemas estruturais e abandonou o projeto. Mas quem passa pela estrada que cruza a colina diz ouvir, em noites de chuva, vozes infantis chamando por nomes que ninguém mais sabe pronunciar. No topo de uma serra nublada no interior de Minas Gerais, erguia-se o convento de Santa Trina, fundado em 1887. O local servia de refúgio para freiras enclausuradas, mulheres que se retiravam do mundo com votos de silêncio perpétuo. Isolado entre matas cerradas, era conhecido pelos moradores locais como o convento das que não falam. Diziam que até Deus tinha dificuldade de escutar as orações dali. Durante décadas, o convento manteve suas portas trancadas para o mundo. Mas em 1934, houve um incêndio inexplicável em uma das alas internas. Ninguém viu o fogo começar. Quando os bombeiros conseguiram alcançar o local, encontraram apenas 4 corpos queimados e 17 ausências inexplicadas. Depois disso, o convento foi abandonado. Cresceram vinhas nas janelas, ratos nos sinos e lendas entre os moradores das vilas próximas. Muitos diziam que, à meia-noite, as campanas do convento ainda tocavam, mesmo sem cordas ou vento, e que, ao longe, se ouvia orações sussurradas em latim antigo, como se o tempo ainda corresse lá dentro. Décadas se passaram até que, em 2009, um grupo de estudantes de arquitetura da Universidade Federal resolveu fazer um documentário sobre o local. Ninguém morava por perto. A estrada era de terra batida e a neblina caía pesada quase todos os dias. A excursão era composta por 5 alunos, todos jovens e céticos, armados com lanternas, mapas, câmeras e uma arrogância típica de quem acredita que não há mais espaço para assombros no mundo moderno. Chegaram pela manhã, subiram a trilha e cruzaram os antigos portões enferrujados. A fachada estava ruída, as paredes úmidas e cobertas de musgo.
Mas o que mais os impressionou foi o silêncio. Não o silêncio comum. Um silêncio denso, absoluto. Nenhum som de vento, nenhum canto de pássaro. Um silêncio tão completo que podiam ouvir seus próprios corações baterem. E, algumas vezes, algo mais. O grupo decidiu se dividir para mapear o local. 3 foram para o antigo refeitório, e 2 para a ala das celas. Enquanto exploravam, encontraram crucifixos virados para baixo, imagens de santos sem olhos e espelhos quebrados cobertos com véus. No centro do convento, havia uma capela circular. Era ali que ficavam os sinos, parados havia mais de 70 anos. Mas um dos alunos, Camila, jurou que viu um deles se mover. Levemente, como se alguém tivesse puxado o badalo. E quando olhou para cima, viu um vulto parado na escada em espiral. Vestia um hábito escuro e o rosto estava coberto por um véu negro. A figura virou-se e sumiu por uma porta lateral. Camila gritou. Os outros correram até ela. Riram. Disseram que era a atenção do lugar. Mas, à noite, acamparam dentro da antiga sala de leitura, e ali começaram os problemas reais. À meia-noite, as campanas tocaram. Os 5 acordaram, congelados. O som era real. Os sinos se moviam sozinhos, vibrando com um peso impossível. E então, da escuridão, começaram os sussurros. Primeiro em um canto, depois no outro. Vozes finas, femininas, em latim, murmurando frases como non est liberatio, vota manem, dolora eternus. Não há libertação. Os votos permanecem. A dor é eterna. Um dos estudantes, Rafael, entrou em pânico e correu pelos corredores. Nunca mais foi visto. O segundo, Lucas, ficou paralisado, olhando para o teto, onde dezenas de mãos pareciam se esticar por entre os tijolos, como sombras tentando escapar da pedra. Camila tentou rezar, mas cada palavra de sua oração era interrompida por outra voz, a sua própria, repetindo em tom zombeteiro, distorcido, como se alguém lesse sua mente e devolvesse as palavras invertidas. Restaram apenas 2, Beatriz e Alain. Fugiram pela porta da frente, mas o pátio estava diferente. Era noite, mas não havia estrelas. A vegetação tinha desaparecido. Tudo parecia feito de pedra cinza e vento cortante. Quando olharam para trás, o convento não tinha mais janelas, só fendas com véus negros esvoaçantes. Eles correram até desmaiar na mata. Foram encontrados 2 dias depois por bombeiros, em estado de choque, sem se lembrar de quase nada. Camila foi encontrada meses depois em uma igreja desativada no interior de Goiás. Não falava mais. Escrevia frases curtas nas paredes com carvão, sempre as mesmas. A vigília não terminou. Elas ainda rezam. O sino vai chamar de novo. O documentário jamais foi finalizado, mas algumas imagens vazaram em fóruns obscuros da internet. Um trecho, de apenas 2 segundos, mostra a câmera girando sozinha no chão. Ao fundo, ouve-se o som de um badalo de sino. E, logo após, uma freira parada de costas, com o hábito coberto de sangue seco. Quando ela se vira, não tem rosto. Apenas uma boca costurada com fios de ferro.